Agora a última polêmica do Bolsonaro é a seguinte, de que ele passou um vídeo via WhatsApp, entendeu? Eu assisti o vídeo e como eu tava falando pra você, tem certas coisas que eu acho que só as outras pessoas estão vendo, que eu não tô vendo. A gente passou ao vivo esse vídeo aqui ontem e fizemos o react dele e não vimos nada demais. Ainda que tivesse uma coisa demais. Entendeu? Ele Deixa passou... eu te dizer uma coisa, se eu passo uma coisa minha pra você, no Isso. seu privado, o que o povo tem a ver com isso? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz, porque esses dias também eu fiz um vídeo a favor do general Heleno por causa da frase dele, do foda-se, entendeu? Que eu falei que esse foda-se não era só dele, esse Não, foda-se todo é mundo nosso. tá com foda-se na garganta aqui. Isso, então, por exemplo, se o Bolsonaro compartilhasse isso com alguém, então, tipo... O que ele faz entendeu? na vida Alguém ia privada pegar... dele, gente, assim, ó, não consigo entender. O Celso de Mello falou que isso era crime de responsabilidade. Oi? Quer dizer, então, que o presidente... Crime de responsabilidade deveria ter sido da pessoa que vazou esse print. Exatamente. Se realmente foi o Alberto Fraga, que inclusive eu considero uma pessoa bacana, tive convivência com ele no Congresso na época do impeachment, foi um cara que lutou pelo impeachment da Dilma, né? Um cara que o considero como uma pessoa que tem postura e tal. Apesar de ele ser favorável a dividir justiça e segurança pública, que eu não sou favorável, ele até tinha pedido para ser o ministro da segurança pública e tal, no lugar do Moro, né? Que ia dividir justiça e segurança pública, e ele tinha pedido esse Ministério da Segurança Pública. Eu tenho esse meu porém com ele. Mas, assim, é uma questão de pontual. Agora, se realmente o Alberto Fraga, como diz a Vera Magalhães, pegou o print e passou para a Vera Magalhães, ou seja, lá quem for que passou para a Vera Magalhães, tá errado. Não se passa um print de uma conversa que você tem com o presidente da República, ou com a sua esposa, ou com o seu amigo, ou com uma deputada federal, ou seja, com quem for. Não se faz isso. A não ser que possa ser público. Agora, é expor um amigo seu. Eu acho que quem tá errado nesse caso aí é o próprio Fraga. Você que tem, obviamente, uma proximidade grande com o Bolsonaro. Por que ele não processa ninguém? Minha mãe me perguntou isso. Olha só, me perguntam a mesma coisa e é óbvio que o Bolsonaro tá aqui, eu tô aqui, né? Se eu fosse processar, tô falando por mim, né? Fazendo eu aqui pequenininha, fosse processar todo mundo que me ofende, me chama de vaca. Depois da CPMI, tem gente que pergunta coisas da minha vida pessoal. Tem gente me chamando de prostituta todos os dias na rede social, sendo que eu já expliquei o que eu fui fazer na Espanha, assim, já falei com todas as letras, as pessoas conhecem, meu currículo é aberto, quem entra no meu LinkedIn, vê lá minha vida pregressa todinha, que eu trabalho desde os 13 anos de idade. Já falei publicamente que se eu tivesse sido prostituta, era um problema meu, e que não há nada de errado em ser prostituta, mas graças a Deus, felizmente, nunca tive que me prostituir. Mesmo assim, tem gente me perguntando, e aí, quanto você cobra, não sei o quê. Isso chega no meu marido, que é policial, é coronel policial, comandante da Força Nacional. Imagina como isso chega no ouvido dele. Então, assim, eu poderia, exemplarmente, pegar e processar algumas pessoas. Mas aí entra em alguns pontos. Primeiro, para eu processar, eu teria que pagar o advogado, tá? Porque o Estado não faz isso. Eu, por ser deputada, ele por ser presidente, ele pode até pedir para a AGU, mas aí tem uns casos que cobrem, outros não, né? Por exemplo, acabou de... Mas e os Moro, grandes? A Vera, por exemplo. Os grandes, por exemplo. A Vera merecia um processo aqui. Jornalista nenhum merece processo. Sério? Sabe por quê? Mesmo porque quando no ele dia divulga que você, uma coisa que possivelmente é fake news? No dia que você abre uma porta para processar um jornalista, você vai abrir a mesma porta para processar você. E aí eu vou ser contra. Então por que tem que processar o Negão, mas não pode processar a Vera? Por que tem que processar a Vera, mas não pode processar o Negão? Eu acho assim, se a Vera perde credibilidade por divulgar fake news... É mais lucro do que... o tempo vai dizer e essa mulher automaticamente vai começar... Assim, existe uma peneira, entendeu? E essa peneira começa a funcionar. E o brasileiro está cada vez mais apto a procurar pessoas como você para se informar. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, eu sempre acreditei, por exemplo, a Joyce me chamou desde prostituta até psicopata, né? Vaca, burra, abortista, tirou coisas, enfim, gorda... tudo que ela puder me chamar, me chamou. Ela é deputada federal. Se eu me sentir ofendida, eu vou lá. Agora, sério que eu vou dar esse palanque para ela? Estou dando palanque de falar aqui, para dar um exemplo. Mas assim, a quantidade de gente... Ontem eu recebi um tweet de um cara que falou que todos os 38, né, do Bolsonaro, tem que estar assim. E aí colocou
uma imagem com as pessoas penduradas pelo pé, mortas, né? Então, assim, aquilo ali era uma ameaça de morte. Eu poderia pegar, mandar, tal. O máximo que eu faço é mandar pra polícia, né? Que eu tenho escolta lá em Brasília, pra dizer, ó, mais uma ameaça. O outro falou, ai, esse tipo de casamento da Carla Zambelli, que estabelece um novo estilo de estética, porque ele é gordo e feio, ele deve ter raiva porque as pessoas de direita são bonitas, né? Porque a gente é bonito. A gente é bonito. Eu digo isso sempre. Vai tá negão bonito, entendeu? Eu digo isso sempre. A gente é bonito. E pra mim é normal. Não faço força pra isso. É pra mim é natural. normal. Apesar de vez em quando a gente fazer uma maquiagem e tal, é normal, né? Mas assim, ele lá gordo, feio e tal, falou que esse tipo de gente como eu, né, que estabelece um novo tipo de estética e tal, teria que ser metralhado. Dá uma raiva, um ódio que eu tenho vontade de metralhar esse tipo de gente. Eu poderia fazer um processo contra ele. E nesse caso, eu poderia até usar a justiça de dentro da Câmara dos Deputados. Mas aí, até que ponto? O que eu vou querer de um cara desse? É um palco pra ele. Eu acho que nessas horas você faz o certo em levar pra polícia, até pra polícia saber, ó, é só um pangaré ou não, realmente tem que se preocupar. Porque tem gente maluca, tem que se preocupar. Isso. Um cara desse pode influenciar pessoas, né? O vídeo tinha 6.000 visualizações, tinha não sei quantas mil curtidas. Então você pensa assim, pelo menos, sei lá, 2.000 pessoas curtiram o fato de quererem me metralhar.